Então, vamos aqui gravando da parte que a gente está. Então, a gente acabou de fazer a leitura de Atos 1, do 12 ao 26, e a gente percebe alguns sinais de organização. Primeiro, a escolha de Matias teve uma organização. A gente percebe que não tinha uma pessoa liderando tudo, mas teve uma organização, teve um formato para a escolha de Matias para substituir Judas. Segundo, quando a gente tem ali Atos 32 a 36, vamos ver outro sinal de organização. Atos 4, do 32 ao 36. Então vamos lá. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, a segunda forma de organização era a entrega das ofertas aos pés dos apóstolos. Eles tinham ali a sua forma de organização. É um pouco diferente de hoje, porque a igreja hoje é diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, a igreja hoje está um pouco voltando nessa essência, nesse período da crise, né? Porque, de fato, às vezes um irmão que está sobrando, um irmão que está com bonança, ele está podendo ajudar os outros. Então, a gente já citou, o Shalom está fazendo drive-thru, aqui na igreja também estão fazendo recolhimento de cesta básica, estão doando. E eu creio que isso é em todas as igrejas, né? A igreja que ajuda outras igrejas que às vezes não estão conseguindo se manter. Ou seja, de fato, a gente está voltando um pouco para isso, né? Ajudar quem não tem. É uma prática que lá era muito extrema, no sentido que, de fato, era tudo. Vendia tudo, dava tudo ali aos pés dos apóstolos. Mas essa ideia de distribuir para não faltar para ninguém, a gente está vendo muito nesse momento. E isso é bom, essa volta à essência é muito boa. Então lá eles tinham isso, a entrega das ofertas. Terceiro, Atos 6, de 1 a 7. Vamos ver mais uma característica de organização da igreja primitiva. De 1 ao 7, está dizendo lá, ó. Abre. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Helenistas gregos, tá? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunicação dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e esses, orando, lhe impuseram as mãos. E olha, legal o 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, outra característica, ordenação dos diáconos. Os diáconos foram ali, então, a primeira ideia de organização. Em termos de serviços que vão além da pregação e da oração. Muitas igrejas já, eu acho que grande maioria tem diáconos, podem ter os outros nomes, né? Mas tem diáconos, tem os diáconos para ajudar naqueles serviços que vão além da oração e da palavra. Porque, de fato, se dedicar à oração e à palavra já é algo que demanda muito tempo, né? Não é apenas ler um texto e sair falando, tem um período de oração, tem um período de buscar a Deus, a interpretação da palavra. Então, de fato, um pastor, qualquer que seja, que queira centralizar toda a igreja para ele, ele vai perecer. Nós já falamos muito disso. E é por isso que lá naquela época estava havendo reclamação, estava tendo, né, muita discussão em relação a isso. E eles falaram, ó, vamos escolher pessoas, então, que vão ser obreiros, vão ser diáconos aqui, vão nos ajudar nas tarefas
braçais na tarefa da distribuição, da comida, para não faltar para ninguém. Porque às vezes, irmão, eu creio até que são pessoas mais capacitadas que o próprio pastor para fazer isso, né? O pastor não é um super-homem, o pastor é uma pessoa que Deus escolheu, capacitou para orar, para fazer a leitura da palavra e tudo mais. Mas tem pessoas que são muito mais capacitadas que o pastor em outras coisas, seja para cuidar do som, para cuidar da secretaria da igreja, para fazer distribuição das cestas, para organizar as pessoas ali dentro do culto. Então a gente tem que saber analisar as pessoas do nosso meio, da nossa igreja, e ver quem tem essas características. Não são só essas características, as habilidades, né? Tem que ter uma vida cheia de Espírito Santo, uma vida, né, sem corrupção, mas isso aí fica para outro momento a gente discutir. Mas de fato a gente vê que a igreja ela foi se organizando, né? Então surgem aí os diáconos porque só os apóstolos não estavam dando conta de toda a tarefa. Atos 13, do 1 ao 3, vamos ver mais uma organização da igreja primitiva. Atos 13, do 1 ao 3. Olha lá. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, o despediram. Muito bem, então envio dos apóstolos, envio de Barnabé e Saulo, a gente percebe que não foi uma coisa de qualquer jeito, né? Ah, vai lá, irmão, lá no bairro lá, vai lá, tô precisando. Não foi assim, né? O espírito deles estando sempre conectado com Deus, sempre em oração, Deus chamou eles, separa Barnabé e Saulo para a minha obra. E ele não foi só assim, foi revelado, vamos fazer. Não, para ter a convicção da revelação, eles oraram, eles jejuaram, e tendo essa confirmação de fato era uma palavra de Deus, os ungiram e os enviaram. Então não foi uma coisa de qualquer jeito. E olha que no começo, né, às vezes eu poderia até entender, vai você, vai falando, mas não foi assim. Teve uma organização para enviar Barnabé e Saulo, não foi de qualquer jeito, né? E assim na nossa igreja, apesar de eu estar vendo muito pouca ideia de evangelismo, missionários, essas coisas, eu estou vendo muito pouco, pelo menos nas igrejas que eu tenho contato, e até em movimentos cristãos como um todo, naquela época a coisa era bem organizada, né? Então, o que dirá hoje que a gente tem recursos para organizar? E 1 Timóteo 3, de 1 a 16, a gente vê ali o estabelecimento de bispos e diáconos, agora com alguns detalhes. Vamos lá olhar essa passagem? 1 Timóteo 3, de 1 a 16. Muitos de vocês estão acostumados, acho que alguns de vocês já são até diáconos, né? Apóstolos aí, diáconos, apóstolos não, diáconos, né? Obreiros na igreja, então acho que muitos têm essa percepção aqui, tiveram que ler esse texto e tudo mais. Mas vamos lá a leitura então. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Isso quem almeja o episcopado, muito bem. Semelhante quanto a diáconos, então isso era para quem queria ser pastor, vamos usar isso, né? Quem quer ser pastor, se você um dia quer ser pastor, meu amigo, já faz essa listinha e vai fazendo checklist se você está dentro de todos os padrões aí. Se não está, começa a correr atrás. 8. Semelhante quanto a diáconos, é necessário que sejam. Então vamos lá, se eu quiser ser diácono, André, também tem as suas
seus pré-requisitos bíblicos, tá? É lógico que cada igreja pode colocar outros pré-requisitos, esses são os pré-requisitos bíblicos. Então, semelhante quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados, muito interessante isso aqui, nós vamos voltar nisso aqui. Vou até deixar em colorido aqui. Eita, sai daqui, tá? E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escreva estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que eu tardais fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Eu volto para destacar essa parte aqui, ó. Também sejam eles primeiramente experimentados. Muito interessante isso aqui que Paulo fala. Aqui na igreja eles fazem isso, eles fazem um período de probatório, vamos dizer assim, né? Então algumas pessoas são escolhidas, são capacitadas, durante algum tempo elas trabalham junto com pessoas que já são ordenadas diáconos, né? E aí, se de fato ela seguir com essa lista aqui irrepreensível, e se mostrar uma pessoa interessada, e se mostrar uma pessoa que de fato quer seguir nesse ministério, aí sim ela é ordenada. Então é uma coisa que não acontece todo dia, ordenação, porque existe esse período probatório aí de experiência. É muito interessante isso, tá? Não só para o diácono que está aqui, mas também, principalmente, para quem almeja episcopado, né? É bom essa pessoa ser testada antes de ser enviada para qualquer lugar. Então, o que a gente percebe aqui é que a igreja primitiva tinha uma organização, não funcionava de qualquer jeito, ela funcionava muito em casas, óbvio, a gente já sabe disso, mas ela tinha sua organização para a coisa funcionar, seja para escolher um novo discípulo, né? Seja para, e aí nesse caso os discípulos eram os líderes da igreja, então seja para escolher um novo líder da igreja, seja na ideia das ofertas, seja na ordenação de diáconos para cuidar das questões práticas da igreja, seja o envio de missionários, seja o novo estabelecimento de novos bispos, de novos pregadores, de novos diáconos, de novos pastores, a igreja tinha uma organização. Então, de fato, para uma igreja funcionar, a organização dela, a base tem que ser isso aqui, a Bíblia. A Bíblia já nos dá uma base tremenda de como uma igreja tem que funcionar. É óbvio que aí outras coisas já são particularidades, mas muito da organização a gente consegue observar aqui, né? E trazendo isso para nossas igrejas, a gente tem que refletir se a gente está fazendo isso, é o mínimo, é o básico. Se é a primeira igreja, nós somos a igreja de 2000 anos para frente, teoricamente a gente tinha que ser 2000 anos evoluído, porque não foi o que Jesus falou, não é eu que estou falando, Jesus falou, coisas muito maiores vocês farão. Então, se a igreja primitiva já era organizada e já tinha essa forma de funcionar, as nossas igrejas têm que ser 2000 anos melhor que isso. Agora, se são, aí é outro assunto. Tanto que era edificando, né? Hoje você vê, e aí a dependência que a gente cria, né? Igual o Capitão América falou aí para nós, a dependência que a gente cria do pastor e tudo mais, olha que interessante, né? Hoje, por exemplo, a gente está com o culto online, então o pessoal abre lá, o pastor está lá, ao vivo, falando, você pode mandar um WhatsApp pro pastor, pode ligar pro pastor e tal. Naquela época, Paulo escrevia uma carta, irmão, uma carta. E falou, ó, porque se eu demorar, vocês se viram aí, tá? A carta tá aí, né? E isso é muito interessante. Imagina se fosse nos dias de hoje, né? Paulo ia ser bem mais tranquilo, né? Fazer uma videochamada, conversava com os pastores de todas as igrejas que ele tinha aberto, né? Pensa a facilidade
que não seria para ele, mas não foi assim, então ele tinha que escrever cartas, e as cartas geravam uma grande edificação para a igreja, as pessoas se sentiam solidificadas, se sentiam amadas e ficavam firmes na fé. E hoje em dia, como a gente está falando aí, infelizmente, nem com culto online, nem com reunião de célula via Wi-Fi, se a pessoa não estiver lá em loco, pode te dar um abraço pegando sua mão, as pessoas estão cambaleando na fé, estão se perdendo na fé. Naquela época bastava uma carta e as pessoas acendiam um fogo assim, muito grande. Então, a gente tem esses detalhes aí que a gente precisa voltar a analisar nesse momento. Muito bem. Como que se organizavam e se relacionavam as igrejas no primeiro século? Organização, olha lá. Ó. Nos dias que seguiram ao Pentecostes, a igreja não tinha nenhuma organização em termos institucionais. Simplesmente adoravam em suas casas e observavam a oração no templo. Então, no começo, não tinha muita diretriz. Ficaram em oração, né? E em altos tempos ali fazer suas orações. E era assim, o começo foi assim. Com o passar do tempo, começou a ter, então, a forma de governo. Lá, a forma de governo da igreja no início, então, era democrática e baseada na ação do Espírito Santo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, que a gente acabou de ler, né? Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Então, era uma igreja muito dependente do Espírito Santo, né? Não tinha um líder, tinha ali os 12, né? E eram democráticos, decidiam junto e dependiam extremamente do Espírito Santo para tomar as suas decisões. Eles não tomavam as suas decisões de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tinha uma forte dependência da ação do Espírito Santo. Muitas igrejas hoje eu vejo que têm essa dependência do Espírito Santo, e de fato ela tem que ser buscada em todo o tempo, né? Escutar a palavra do Espírito Santo, escutar a palavra de Deus para tomar atitudes que estejam conectadas com Deus, com aquilo que Ele tem planejado para nós. Como é que relacionavam as igrejas, Alão? Não havia nenhum governo centralizado que globalizasse todas as igrejas, então não tinha um papa, né? Não tinha um bispo de todas as igrejas. Cada igreja local era autônoma e administrava seus próprios negócios com liberdade. Então as igrejas tinham liberdade, por isso que às vezes vinha uma carta dessa igual de Paulo, era uma bênção, né? Era um motivo de grande fervor, porque as pessoas eram autônomas, elas sabiam ali cuidar uns dos outros, elas sabiam ali servir a Deus, independente se Paulo estaria ali presente ou não. Às vezes Paulo passava ali, ficava anos sem ir, às vezes nunca mais voltou em determinado local, mas aquilo que ele fez no começo gerou um grande mover na vida das pessoas e elas sabiam caminhar na vida com Deus sozinhas e umas com as outras enquanto igreja, certo? Muito bem. Então, continuando aqui, a gente ainda tem 10 minutinhos. Não é isso que eu queria abrir, não. A gente ainda tem 10 minutinhos. Na nossa semana que vem, nós vamos falar sobre a institucionalização da igreja, né? As igrejas hoje, como que elas são institucionalizadas, como que elas são divididas. E aí, para isso, que aqui é o tema, o próximo slide está até aqui, o institucionalismo na igreja moderna, né? Eu trouxe um videozinho aqui que a gente vai fechar com ele, semana que vem a gente começa discutindo ele, certo? Alguém fez uma pergunta para o Nicodemos sobre a diferença entre as igrejas. Vamos ver o que ele fala. O importante aqui é o áudio e não o vídeo em si, porque aqui o vídeo está com pouca qualidade. Reverendo. Levanta a mão, não estou lhe vendo, está aqui. Eu gostaria, na verdade é uma dúvida, eu gostaria de saber as divergências das igrejas pentecostais, não pentecostais e neopentecostais. Uhum. Tá bom. As divergências, elas são, em primeiro lugar, a diferença mais importante tem a ver com a questão do culto. As igrejas pentecostais históricas, como a Assembleia de Deus, por exemplo, elas enfatizam muito a questão do batismo com o Espírito Santo como sendo uma experiência que acontece depois da conversão e que é marcada pelo falar em línguas.
enfatiza muito a batalha espiritual, possessão demoníaca, expulsão de demônios. Dão pouca ênfase à educação formal e teológica dos obreiros. Então, qualquer pessoa que se destaca um pouco mais já pode ser colocado como obreiro de um ponto de pregação, e essa é uma das razões pelas quais eles crescem muito. Para você ter uma ideia, a Assembleia de Deus ela pode abrir trabalho em qualquer lugar, porque qualquer membro, se ele souber falar bem e for destacado, ele logo é colocado como obreiro e ele já trabalha, tem o seu próprio sustento. Mas numa igreja, por exemplo, como a presbiteriana, para você organizar uma igreja, ela precisa ter um pastor formado e a igreja precisa pagar o salário integral dele. Então, enquanto a Assembleia organiza 50 igrejas, o presbiteriano organiza uma. Então eles têm esse sistema. Mas, por um lado, uma igreja presbiteriana será mais teologicamente fundamentada, não é? Quanto que a Assembleia, por falta do preparo do obreiro, vai ser menos. Então, tem diferença na liturgia, tem diferença no sistema de... Estou comparando as pentecostais e as não pentecostais. Tem diferença no sistema de governo. O pastor, na igreja, Assembleia, é uma espécie de bispo. Ele governa sozinho, ele disciplina, ele determina, ele manda, ele muda o obreiro. Nas igrejas tradicionais, como batistas e presbiterianas, o pastor não manda na igreja. Quem manda na igreja é a Assembleia. Então a Assembleia é quem exclui membros, quem chama pastor, que bota pastor para fora, que troca pastor, que decide o orçamento da igreja, que diz para onde vai o dinheiro, onde vamos abrir uma igreja, onde não vamos. Na Assembleia quem decide é o pastor, que funciona como uma espécie de bispo. Eles têm muito mais autoridade. O que é ruim, não sei, é bom porque é rápido, não precisa reunir a Assembleia para resolver problema, e quando tem Assembleia tem rolo, tem discussão, tem briga. Na Assembleia não, o pastor resolve, e está resolvido, a palavra dele é lei, é rápido, só que nunca deve ficar na mão de um homem só, porque se esse homem errar, quem é que vai corrigir ele? Não é? Então, na igreja batista e na igreja presbiteriana, o sistema é mais devagar, é mais complicado, mas é mais seguro. O pastor, ele não é o dono da igreja. Ele tem que responder à Assembleia, tem que responder ao conselho, à junta e assim por diante. Tem diferença na escatologia. A Assembleia de Deus, ela é dispensacionalista. Ela diz que Israel é ainda o povo de Deus, acredita num sistema chamado de 7 dispensações, aí é muito complicado, tem que ser uma conferência só para isso. Os batistas e os presbiterianos, as igrejas tradicionais, eles têm dispensacionalistas, mas são menos. Eles têm uma visão mais simples do como vai ser a vinda de Cristo. E assim por diante. Na Assembleia de Deus, há muita abertura para profecia, visões e sonhos. As igrejas tradicionais, elas já desconfiam um pouco desse tipo de experiência, preferem ficar mais só com o que a Bíblia está dizendo. Mas essas diferenças, você percebe, elas podem parecer profundas, mas na verdade, tanto batistas quanto presbiterianos, eles consideram os assembleianos como irmãos em Cristo. Por exemplo, a minha igreja, se vem um assembleiano se tornar membro da igreja presbiteriana, ele é recebido sem problema. Ele não é rebatizado, nada disso, ele é aceito como membro sem problema, né? As igrejas neopentecostais, elas já são diferentes. As igrejas neopentecostais, elas são focadas na questão da bênção e da prosperidade. Elas são focadas na oferta de saúde, de avanço financeiro, em troca de o que eles chamam de sacrifícios. Os membros da igreja fazerem determinados sacrifícios, seguirem determinados rituais. Eles são sincretistas porque eles misturaram práticas do catolicismo e do espiritismo no culto. A questão da rosa ungida, que é uma prática espírita, objetos abençoados, o cajado de Moisés, sal, água, copo d'água em cima da televisão ou do rádio. Então são práticas que vêm da religiosidade popular. E aí aparecem apóstolos, gente que se auto-intitula apóstolo, com autoridade absoluta sobre determinada região. Eles não têm controle da membresia, não tem escola dominical, não tem ensino bíblico, a ênfase é só na bênção, prosperidade e tudo mais. Por isso, as igrejas tradicionais, inclusive a Assembleia de Deus, não os considera como irmãos. A própria Assembleia de Deus é contra essas igrejas,
porque acha que elas deturparam o evangelho. Tá? Então, essas seriam rapidamente as diferenças. Tá bom? Lá. Muito bem, então, né? Esse foi, o videozinho foi só para a gente ter uma noção aí. Obviamente que o pastor Nicodemos, ele é presbiteriano, então ele vai ter uma visão presbiteriana da coisa, né? Nisso, semana que vem a gente vai discutir sobre isso, vai falar sobre as diferentes igrejas, as diferentes formas de governo e a institucionalização da igreja, certo? É isso. Espero que todos estejam bem. Espero vocês amanhã para a nossa aula de